A minha ideia hoje aqui é tentar contar para vocês uma espécie de história sobre um dos problemas que provavelmente um dos problemas mais interessantes da física matemática e um dos mais importantes também. Eu vou começar do lado de lá e tomara que o tempo dê, e no final da história eu vou contar o que diabo foi que eu desenhei lá. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a noção de universalidade. Então, universalidade. O que é universalidade? Um conceito físico que diz basicamente que as características qualitativas dos fenômenos físicos, elas não dependem de características intrínsecas dos elementos, das peculiaridades, das particularidades dos sistemas envolvidos naquele fenômeno físico. Então eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a transição sólido-líquido-gaseoso e explicar o que eu quero dizer com universalidade. Então eu vou fazer um desenho aqui. O desenho que eu vou fazer é um esquema com o diagrama de fase da água. Então aqui temos temperatura. Eu tenho aqui em cima pressão. Bom, eu vou pedir paciência para vocês, porque eu sei que vocês gostam mais de matemática do que de física, mas vamos chegar lá. Então, nessa região do espaço, pressão, temperatura, a gente tem gelo. A água se apresenta em forma sólida. A gente, nesta região do espaço, tem água. E nesta região do espaço, a gente tem vapor. Mais ou menos por aqui está a pressão atmosférica. Isso quer dizer que aqui eu tenho 0 grau e aqui tenho 100 graus. Então, todo mundo deve ter alguma vez preparado um chá em casa ou pedir para sua mãe preparar um chá. Todo mundo sabe como é que a água ferve. A água ferve fazendo um monte de barulho, um monte de bolhas se formando, uma coisa com a qual a gente está muito familiarizado. Uma coisa que talvez não todo mundo saiba, mas todo mundo mais ou menos intui, é que a água ferve do mesmo jeito para qualquer temperatura, pressão. Ou seja, usualmente a gente está aqui e aqui é que a água ferve. Se vocês forem para os Himalaias, provavelmente a pressão vai diminuir. Então a temperatura na qual a água vai ferver é menor, mas o fenômeno em si, como é que a água ferve, visualmente é o mesmo. Esse fato é compartido por todos os líquidos. Então, o procedimento, a forma na qual os líquidos fervem, é o mesmo, sem importar o líquido, sem importar a temperatura, sem importar a pressão. É um fato qualitativo que é universal. Bom, aqui nesse desenho tem várias transições. Essa linha pontilhada aqui denota uma forma de ferver diferente. Que para certa combinação de pressão e temperatura, a água ferve de uma forma diferente da usual, mas em toda essa linha aqui, a água ferve do mesmo jeito. E todos os líquidos nessa linha aqui fervem do mesmo jeito. E a grande maioria dos materiais tem essa mesma, satisfazem o mesmo gráfico. Os gases, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o álcool, etc. Então a gente diz que esse tipo de fenômeno é universal. Por quê? Porque é o mesmo, sem importar características particulares dos elementos envolvidos no fenômeno. Então, uma vez que vocês sabem isso,
que é um conceito físico, vocês podem começar a pensar em estudar esse fenômeno. Como o fenômeno é universal, eu posso modelar ele. Tentar achar um modelo que seja simples o suficiente para ser estudado e complicado o suficiente para manifestar pelo menos alguma das características de interesse desse diagrama que eu desenhei ali. E com isso, a gente tem uma compreensão melhor dos aspectos qualitativos, nesse caso aqui, do que é chamado de uma transição de fase. Quando a água ferve, ela passa do estado aquoso para o estado do estado líquido para o estado gaseoso, e isso se chama de transição de fase. Então, eu vou introduzir agora um modelo, que é um modelo extremamente simples, que já apresenta a maior parte das características do que se chama uma transição de fase. Então, eu vou introduzir um modelo de percolação. O que é o modelo de percolação? Vocês começam com uma família ômega X, onde X está no Z2. Aqui eu posso, na verdade, pensar em ZD. Bom, D igual a 1 não é muito interessante. Essa família de ômega X é uma família independente, identicamente distribuída, de variáveis aleatórias, com distribuição Bernoulli de parâmetro ρ. Isto é, vamos pegar um pedaço da rede Z2 para entender o que a gente está fazendo. Então a gente está fazendo o seguinte: com probabilidade ρ, isso aqui vale 0 ou 1. Então, isso aqui eu posso ir preenchendo aqui. Eu estou jogando uma moeda na minha cabeça, que vai com probabilidade ρ, dar cor azul para cada um desses aqui. E eu vou dizer que um sítio ele está aberto se ele for azul, e ele está fechado se ele for branco. E a questão de interesse é: será que existe um caminho infinito formado só por sítios azuis? Essa é uma possível pergunta. Uma pergunta um pouquinho mais natural é: vou pegar uma região enorme do espaço, muito grande, de tamanho 10 milhões, quadrada, e eu quero saber se eu posso ir da parte de cima para a parte de baixo através de um caminho pintado inteiro de azul. Então esse é o famoso problema de percolação. A gente diz que o modelo percola em Z2 se existir um caminho infinito formado por quadrados azuis que são vizinhos próximos. Então vou dizer que dois quadrados são vizinhos próximos se eles compartem um segmento. Então, isso aqui leva a um monte de questões. E por que esse modelo aqui vocês podem pensar que é um modelo interessante do ponto de vista físico? Provavelmente vocês conhecem aquela pedra toda furadinha, pedra pómez, que é formada nas erupções vulcânicas. Essa pedra ali tem um monte de bolhas de ar no interior dela. Por causa da erupção, o ar ficou atrapado na lava líquida, e quando ela se solidificou, o ar ficou lá dentro, formando bolhas. Essas bolhas têm diferentes tamanhos e têm uma distribuição que vocês podem modelar muito bem como sendo aleatória. E uma questão que vocês podem pensar é: será que se eu fazer pingar água na parte de cima dessa pedra, a água vai escoar até a parte de baixo? Então isso aqui é um modelo muito idealizado, por exemplo, para esse problema. Tem outros problemas que vocês podem imaginar, que podem ser modelados com uma coisa parecida. Então, aqui eu vou definir o seguinte. Eu vou definir C0 de ômega, onde ômega corresponde a essa configuração aqui,
o conjunto de sítios unidos à origem via caminhos azuis. Ou seja, na terminologia da percolação, isso aqui vai ser o cluster de percolação contendo a origem. E vamos definir um certo númerozinho, que é o θ de ρ, que vai ser igual à probabilidade de que a cardinalidade desse conjunto seja infinita, que é equivalente a dizer que tem um caminho infinito de quadradinhos azuis passando pela origem. E agora eu vou fazer um desenho, mais um grafo aqui, para saber como é que a função θ de ρ se comporta. É mais ou menos natural pensar que essa função aqui, como função de ρ, é uma função crescente. O que acontece se eu faço o ρ aumentar? Eu vou jogar mais quadradinhos azuis, logo esse conjunto aqui vai crescer e a probabilidade dele ser infinito vai também crescer. O grafo dessa função é mais ou menos assim. Aí temos o ρ, 1, 0, 1. Bom, uma coisa que é muito clara é que essa função vale 1 para ρ igual a 1. Nesse caso, todos os quadrados estão pintados de azul. E 0 para ρ igual a 0. Nesse caso, todos os quadrados estão pintados de 0. Acontece que essa função tem a seguinte cara. Ela chega até 0, até um ponto crítico aqui, e depois vai assim. Pac. Que no caso do problema que a gente está olhando aqui, com essas definições aqui, esse númerozinho aí é da ordem de 0,592. Esse número não é conhecido explicitamente, essa conta ali está baseada em cálculos numéricos. Então, o que acontece? Isso aqui é característico de transições de fase. O parâmetro, a quantidade de θ de ρ, muitas vezes é chamada de parâmetros de ordem. E está dizendo que naquele ponto ali alguma coisa acontece. No caso, aqui, aquele ponto ρ crítico viria a ser essa temperatura aqui. Se vocês deixarem a pressão constante, o que acontece? Água, e repentinamente começa a aparecer vapor de água. E aqui, o que acontece é que a probabilidade de termos uma componente infinita é 0, 0, 0, 0, e repentinamente cresce. Então, só para vocês sentirem um pouquinho o gosto da coisa, eu vou fazer uma pequena demonstração. A única demonstração que eu vou fazer hoje, que é a seguinte. Θ de ρ é crescente. Então, vou provar de maneira rigorosa que isso aí é verdade. E a demonstração é muito simples. O que a gente vai fazer? Vou pegar uma sequência de variáveis aleatórias i e 10. Onde a distribuição de cada uma delas é uniforme no intervalo 0, 1. Então,
a partir dessa sequência ID, eu vou definir essa variável aqui, ômega x rho. Claramente, para rho fixo, essa sequência aqui é uma variável, é uma sequência ID com a distribuição certa. A probabilidade dela ser igual a 1 é exatamente igual a rho. Então, o conjunto C0 de ômega rho é crescente em rho e, além disso, a probabilidade desse C0 ômega rho ser igual a cardinalidade ser infinita é exatamente igual ao θ de rho. Isso aí prova de maneira rigorosa que essa função aqui é crescente. A cara dela é aquela lá. E a gente tem a seguinte conjetura. Aqui eu tenho que ver as minhas notas para escrever o número certo. Então, o que é que acontece? Essa função aqui, ela tem essa cara aqui, uma constante, vezes a diferença com o ponto crítico, levantar uma potência ali. O número 5 sobre 36, ele não depende do modelo. O que quer dizer que não depende do modelo? Bom, aqui eu desenhei uma outra rede, a rede hexagonal, e eu fiz a mesma coisa. Eu peguei com probabilidade ρ, eu fui pintando de azul cada casa dessa rede. E se eu fizer a mesma pergunta, qual é a probabilidade de ter aqui um caminho infinito composto só por hexágonos azuis, eu vou ter um outro θ de ρ. Se vocês fizerem essa expansão em torno do ρ crítico, lá, nesse caso lá, o ρ crítico é igual a 1/2. Pode ser calculado explicitamente devido a um certo milagre combinatorial que se passa naquela rede. O que acontece? Essa constante aqui e esse ρ sub c aqui dependem do grafo. Ou seja, se eu trocar a rede quadrada pela hexagonal ou por qualquer outra rede não homogênea, qualquer coisa que vocês possam imaginar que tenha a mesma cara aqui, porque, em princípio, o modelo de percolação pode ser definido em qualquer grafo. Sim? Os vértices têm que ter grau finito? Bom, isso é uma conjetura, então eu posso conjeturar que não importa o grau dos vértices. Supostamente pode, não. Não. A conjetura, em princípio, deveria valer para a chamada tesselação de Voronoi, na qual o grau pode não, ou seja, o grau é finito, mas não limitado. Ou seja, eu posso achar pontos de grau tão grande quanto eu quiser. Então, essa é a conjetura, uma conjetura física, e a questão é, será que a gente pode provar essa conjetura? Por que o θ de ρ é importante? Aqui, se vocês
forem olhar o que acontece quando a água ferve, existe uma certa quantidade, um certo parâmetro de ordem, que tem um grafo parecido com esse aqui. Ele vem aqui, é zero, na região líquida. Isso aqui vou interpretar como temperatura, a temperatura vai aumentando, e aqui a função vai ter um salto. Vai continuar para lá. Bom, essa aqui não tem um salto, mas a derivada dela tem um salto. Bom, de fato, a quantidade que as pessoas olham aqui é a derivada de uma outra coisa que não tem um salto, mas isso não é tão relevante assim. O importante é que é aquele comportamento na redondeza desse ponto ali o que determina como é que a água ferve de forma qualitativa. Todos os líquidos fervem da mesma forma. Isso se reflete no fato que para o parâmetro de ordem daquela transição lá, o comportamento em torno do ponto crítico é o mesmo para todos os líquidos. Então, essa função aí, o comportamento dela em torno do ponto crítico, está dizendo como é que a transição de fase acontece. Então, isso aqui dá muita informação sobre como é que aquele componente conexa infinita aparece. O fato da componente conexa que contém o zero ser ter probabilidade positiva é equivalente à existência de uma componente conexa infinita em algum lugar do espaço. Então, essa componente conexa, como é que ela emerge? Qual é a forma dela? Tudo isso é governado por essa função aqui. Então, a gente quer... Seria bom mostrar essa... Mostrar essa fórmula lá. Esse é o objetivo em geral da física matemática. O objetivo da física matemática é pegar os modelos simples propostos pela física, estudá-los e tentar dizer alguma coisa inteligente sobre eles. Um problema muito relacionado com esse ali é o seguinte. É possível ver que o cálculo daquele exponente que eu escrevi lá é equivalente ao cálculo da seguinte quantidade. Vamos pegar uma bola no Z2, aqui tem a origem, ela tem raio R. Vamos considerar a densidade ρ igual a ρ crítico. No ρ crítico, é sabido que essa é uma questão que aquela gráfica lá não resolve. Não existe componente conexa infinita. Não existem caminhos infinitos. Em princípio, da gráfica lá, eu não posso saber isso. Porque talvez essa probabilidade aqui seja zero na origem, mas em todo o espaço tem algum lugar por aí onde tenha uma componente infinita. Esse não é o caso. Então, vamos fixar ρ igual ao ρ crítico. Na rede quadrada isso é meio complicado porque o valor do ρ crítico a gente não conhece exatamente, mas lá na rede hexagonal é 1/2. Então, pelo menos na hexagonal, podemos fazer isso. E a gente vai se perguntar qual é a probabilidade de que, saindo daqui, vamos dizer, de um vizinho da origem, exista
exatamente um caminho levando da origem até a borda do disco de raio R. Bom, talvez tenha dois caminhos, mas se os dois caminhos eles forem conexos, a gente vai pensar que tem um caminho só. Ou seja, vamos identificar dois caminhos cada vez que exista um terceiro caminho unindo eles. Ou seja, se eu tiver um segundo caminho aqui assim, isso aí é só um caminho para mim, por enquanto. Então, eu quero calcular a probabilidade disso aqui. Estou escrevendo aqui ρ crítico para lembrar vocês que isso aqui é calculado exatamente para a densidade crítica do modelo, na qual tem aquela mudança de 0 para estritamente positiva na função θ, sim? Quais são exatamente os caminhos que você está considerando? Eles estão indo para cima ou para o lado? Para qualquer lugar. Poderia ser uma coisa assim. E quando você identifica? Então, por exemplo, esse caminho aqui é o mesmo porque ele se cruzou com o outro. Se eles se cruzarem ou se eles tiverem um caminho... Então, se eles pertencem, vamos dizer, se eles pertencerem à mesma componente conexa, você identifica eles. Ou seja, se existir um caminho unindo eles. E você olha só nessa bola, não, esquece tudo o que está no resto. Então, isso aqui, a conjectura é que isso aí é da ordem de... agora vou escrever, vou ver as minhas notas para não errar a quantidade. Isso vai para zero. Porque se isso não estivesse convergindo para zero, a gente teria uma componente infinita, saindo da origem ou de perto da origem. E tem uma outra quantidade que você pode calcular, que é a seguinte. A probabilidade de ter dois caminhos indo até a borda. E esses caminhos aí, eles são diferentes, no sentido de que não existe um caminho unindo eles. Isso aqui é da ordem de R menos 5 sobre 4. Então, essas duas coisas implicam a conjectura. De fato, são equivalentes a essa conjectura aqui. Agora eu queria explicar por que isso aí é uma melhora na história. Por que isso aí é uma vantagem? Não parece, isso parece um pouquinho mais, isso parece talvez mais complicado, né? Eu fiz alguma coisa para definir, isso aqui é muito fácil de definir. O problema é que isso aqui envolve todas as densidades. Então eu deveria ser capaz de calcular isso aqui para todas as densidades em torno do ponto crítico, mas essas quantidades aqui, em princípio, elas são calculáveis, são até simuláveis, no sentido seguinte: eu estou só olhando uma densidade particular, que é a densidade crítica, eu estou olhando um evento finito, que é simplesmente pegar uma bola e ver o que acontece dentro dessa bola, e eu estou calculando uma certa probabilidade. Isso é uma vantagem. E, bom, agora eu vou explicar como é que vocês provam essa conjectura. Então, bom, uma observação. A conjectura só é
provada até agora, né? No caso da rede hexagonal. Bom, a prova dessa conjectura é tão importante que, de fato, duas medalhas Fields foram para matemáticos que provaram essa conjectura, para o Berner e para o Smirnov. E agora, eu vou explicar. Aqui no título aqui tem a palavra, bom, a abreviação SLI. O que é isso aí? Como é que eles provam essa conjectura lá? A ideia é tentar fazer uma espécie de limite de escala daquela curva que eu desenhei lá. Aquela curva que eu desenhei lá, saindo da origem, indo para fora, é uma certa curva aleatória. E eu poderia tentar fazer a mesma coisa que a gente faz com o movimento browniano. Passeios discretos, eles convergem, quando vocês olharem a trajetória na escala certa, para a trajetória de um movimento browniano. O movimento browniano é um objeto analítico para o qual ferramentas foram desenvolvidas. Então, é um objeto mais fácil de estudar. E a partir daí eu posso recuperar informações sobre o passeio aleatório original. E aqui é onde entra na história o desenho que eu fiz aqui. O que eu vou fazer? Isso aqui vai representar o semiplano superior. Bom, eu não desenhei um semiplano superior, porque o semiplano superior é infinito. Então eu desenhei um pedacinho dele. Eu vou preencher o semiplano superior com hexágonos. Eu vou usar como condição de fronteira, na verdade foi azul a cor que eu usei lá. Eu vou supor que todos esses hexágonos aqui, eles são azuis. Todos os hexágonos à direita são brancos. E eu vou fazer o meu jogo. Sob essas condições, é fácil ver que existe uma curva bem definida que a gente chama a interface. A interface, o que ela faz? Ela divide a componente conexa infinita azul da componente conexa infinita branca. Tem uma componente conexa infinita branca porque eu acabei de desenhar um pedaço dela que é infinito. Mesma coisa para a componente conexa azul. E agora vamos ver o que é, nesse grafo aqui, a interface. Então, eu começo aqui. Agora a interface vem para cá. Ela vai circunvalando a região azul pela direita e a região branca pela esquerda. Agora que eu já desenhei uma boa porção dela, eu quero falar um pouquinho mais sobre a construção dessa região. Vamos imaginar que eu só conheço o que está à esquerda e o que está à direita da curva. É fácil verificar que, de fato, a informação sobre a cor desse hexágono aqui não foi utilizada para a construção dessa curva laranja até aqui. Sim? Vamos supor que eu ainda não sei qual é a cor desse quadrado aqui. Perdão, hexágono. Então aí eu jogo minha moeda e deu branco. Então agora eu vou para cá. Se tivesse dado azul, eu iria para lá. Então, essa curva aqui se comporta como uma espécie de passeio aleatório, um meio-meio. Aqui, o que acontece? Novamente, tem probabilidade um meio de vir para cá, um meio de ir para lá. Eu venho para cá. Mesma coisa aqui, um meio-meio, até que, porventura, eu retornei para um quadrado, para um hexágono que eu já tinha colorido, que eu já tinha visto. Aqui, então, tem um caminho só possível.
E bom, vocês podem continuar essa brincadeira aqui até vocês se cansarem de fazer traços. Tem uma certa curva. Então, o teorema famoso diz o seguinte: a curva laranja devidamente reescalada converge para um processo estocástico gama de t. Então, gama de t, o que é? É a posição. Se eu supor que eu ando aqui intervalos de tempo fixos, que estão indo para zero com uma escala adequada, isso me vai dar uma curva, um caminho e uma posição. Então, essa posição eu vou chamar de gama de t. E essa curva ali se chama SLE6. Bom, esse é o nome. O importante desse teorema aqui não é tanto o nome, mas o fato de que existe um limite. E esse limite tem uma certa caracterização, e essa caracterização pode ser utilizada para fazer contas. Vamos pensar, vamos voltar para esse problema aqui. Como que eu posso tentar construir aquela curva? Essa curva aqui que vai para a origem. Uma possibilidade poderia tentar dizer, bom, eu vou começar aqui, eu vou fazer a mesma coisa que fiz lá. Começar a rodear, fazer uma curva, rodeando a zona azul, a curva que vai separando a zona azul da zona branca. E se no final eu voltar na curva, eu perdi. Se no final eu chegar na fronteira, eu ganhei. Então, existe uma relação entre aquela curva SLE6, denotada por gama de t lá, e aquele cálculo de probabilidades lá. De fato, essa é a ideia que levou à prova da conjetura. Vocês sabem que aquela curva que eu desenhei lá tem um limite. A partir desse limite é possível construir um outro objeto muito parecido aqui na bola. Lá tem um semiplano, né? E com isso aí, provar a conjetura. Bom, eu tenho uns... Mais quanto tempo? Uns 5 ou 10 minutos? 10 minutos. Então, nesses últimos 10 minutos eu vou tentar explicar qual é a cara daquela curva SLE. E por que eu botei um 6 ali? Né? Isso quer dizer que, na verdade, tem uma família de curvas parametrizadas por um certo númerozinho, que no caso da rede hexagonal vai ser igual a 6. Como é que vai ser construída aquela gama de t? Eu vou fazer uma construção meio que inversa. Então, eu vou explicar mais ou menos como é que vai a construção. A construção é assim.
Vou começar com o semiplano superior. Está a origem aqui. Eu vou supor que a curva já está definida. Até um instante t. Agora eu vou utilizar o teorema de uniformização de Riemann. O que diz o teorema de uniformização de Riemann? Diz que todo domínio simplesmente conexo pode ser mandado holomorficamente num outro domínio simplesmente conexo. Então, isso aqui, o semiplano superior, menos aquela curva ali, pode ser mandado holomorficamente via uma transformação que eu vou chamar de G de t. Ela depende de t porque se eu pegar um tempo diferente aqui, eu vou ter uma porção da curva menor ou maior, logo o domínio é diferente. Então a transformação que leva ele de volta no semiplano superior é diferente. E o que acontece? O que acontece com essa curva aqui? Para onde é que ela vai? Ela vai para essa região aqui. O ponto, aquele na ponta, está em algum lugar por aqui. Eu vou chamar isso aqui de beta de t. Bom, vocês podem fazer isso para qualquer curva. E acontece que, na verdade, aquela transformação G de t satisfaz uma certa equação diferencial bem simples. Bom, simples dentro do possível para equações diferenciais parciais. Se vocês pegarem um ponto Z aqui, ele vai para algum ponto GT de Z aqui. Então essa transformação está definida para todo Z no semiplano superior, menos a curva laranja, ou talvez incluindo a curva laranja, se vocês aceitarem o fato que a curva laranja vai para 2 pontos, quando vocês abrirem placa. Isso aqui é então, depois de um pouquinho de análise complexa, é possível mostrar que gama de t e b de t estão em bijeção. Ou seja, se eu dou para vocês aqui uma curva na reta beta de t, via essa equação, eu posso recuperar gama de t. Como? Eu vou resolver essa equação para g de t, começando da identidade, e gama de t vai ser simplesmente a borda da região inversa do semiplano superior via g de t. Então, se beta de t for igual a kappa vezes o movimento browniano, então gama de t é o que se chama chamado de SLE kappa. O que acontece? Por construção, o movimento browniano ele é invariante via transformações harmônicas. Então, como a gente fez uma construção da curva gama de t via uma transformação harmônica, essa propriedade ela é herdada
pela curva gama de t. Mais ainda, o browniano é o único processo estocástico que é o processo de Markov e a trajetórias contínuas que é invariante por transformações harmônicas. Logo, isso diz que essa curva gama de t é a única, bom, essa família de curvas, né? São as únicas possíveis curvas construídas desse jeito aqui, que são invariantes via transformações harmônicas. Então, como é que um teorema desse tipo aqui é provado? Vocês provam que essa curva aqui no limite é invariante via transformações harmônicas. Isso implica que o limite tem que ser uma dessas curvas aqui, com algum kappa aqui. E depois vocês olham alguma propriedade para determinar o kappa exato. Então, esse é o esquema para mostrar que a curva laranja aqui, ela tem um limite de escala. O limite de escala, gama de t, satisfaz essa equação aqui. Bom, o conjunto, né, gama de t, g de t, beta de t, satisfaz essa equação aqui, onde beta de t é simplesmente uma constante vezes o movimento browniano. E, bom, acho que eu vou parar por aqui.